Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos. É muito bom nós estarmos iniciando as atividades da semana no melhor lugar onde nós podemos estar, que é na casa do Senhor. E o primeiro mês praticamente já foi. Se nós ainda estávamos pensando um pouco nas primeiras atividades, já nos próximos dias, janeiro já vai, começa fevereiro, o ritmo aumenta, certamente as aulas também, muitos que talvez estão de férias, agora abrem aquele sorriso, dá para ver o sorriso de todos, felizes. O trabalho, talvez muitos aqui continuaram, como eu também, um pequeno lapso ali de férias, já estão trabalhando de novo, mas certamente o ritmo vai aumentar, o trânsito vai aumentar, as coisas vão começar e vai começar daquela sensação de que agora o ano vai começar, efetivamente. E talvez muitas das nossas decisões, os nossos planos, os nossos desejos, agora nós vamos colocá-los em prática. Talvez um novo estudo, a atividade física, um momento espiritual que nós tivemos ali, não agora, o meu estudo vai ser muito mais firme, muito mais forte, muito mais constante. E o Senhor certamente tem para cada um de nós também bênçãos sem medida, e vai ser um ano, pela graça do Senhor, cheio de bênçãos e de alegria e também de lutas. Certamente que sim. E o Senhor hoje, através da sua palavra, quer nos trazer algumas lembranças de como enfrentar esta jornada. E antes, se você quiser abrir a sua Bíblia também, ou encontrá-la, seja em qual meio eletrônico, físico, mental, se você não tem nem nada mais na Bíblia, chegue perto de outra pessoa que tenha, vamos ler todos juntos a palavra de Deus. Nós vamos estar ali no início da Bíblia, estamos no início do ano, já nos primeiros livros, em Êxodo, o capítulo 13, em um dos momentos mais fantásticos, maravilhosos e poderosos do povo de Israel, e como Deus também tem promessas e frases maravilhosas para as nossas lutas, as nossas jornadas. Mantenha aberto em Êxodo capítulo 13, feche seus olhos assim como você está e vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos em segurança, em tranquilidade na Tua casa de oração, Senhor. Obrigado, porque temos certamente muitos amigos que também estão nos acompanhando pela internet, em outros locais. E também gostaria de orar, não apenas por nós que aqui estamos, mas por todos que estão nos assistindo. Que o Senhor, nesse momento em que abrimos a Tua palavra, o Senhor também possa abrir o nosso coração, possa abrir a nossa mente, e que os textos, as mensagens, as palavras, tudo o que for feito e dito aqui, seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Em Êxodo capítulo 13 é um daqueles capítulos onde nós dizemos que é o capítulo do tudo bem. O pior já passou. As lutas, decisões, as situações, as batalhas, até ali o capítulo 12, no final, um povo que anelava pela sua vitória, um líder que por várias situações teve momentos de fidelidade, momentos de derrota, agora uma consagração desse líder que estava afastado por muitos anos, a demonstração poderosa da mão de Deus guiando o seu povo, literalmente arrancando das mãos da servidão pelo faraó e por todo o povo do Egito. E no capítulo 13, depois de um momento de consagração maravilhosa dos primogênitos, mensagens lindas, lembra-te de quem fez sair do Egito, o povo começa a caminhar. No verso 17 diz: tendo o faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Diz o verso 17 de Êxodo 13: posto que era um caminho mais perto, mas disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. O povo agora se prepara, outros que do próprio Egito ali desistem, veem as maravilhas de todas os milagres que Deus fez.
obviamente foram pragas para o Egito, mas foram bênçãos para o povo, que agora vinham cada vez mais próximo. Vira uma consequência de um líder contra a palavra do Senhor, obstinado, egoísta, e agora tomam muitas das armas dos próprios egípcios. Diz ali que eles estavam arregimentados, armados, preparados, pegam o dinheiro, pegam as armas, pegam riquezas, pegam várias coisas, e aquele povo que não tinha nada, agora começa a se tornar um povo. Começa, depois de tantos séculos de escravidão, começam agora a ter ali o que seria o embrião de um novo povo que sairia. Deus já conhecia os problemas que viriam, sabia que costeando, o caminho era muito mais perto, mas se nós fôssemos costeando o mar Mediterrâneo, logo os problemas iriam aparecer, e talvez eles ainda não estivessem preparados para enfrentá-los. Diz um pouco mais para frente, também no capítulo 13, no verso 21, o Senhor ia diante deles, durante o dia uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, alumiar, talvez seja o termo que seja na sua Bíblia, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou o povo da coluna de nuvem durante o dia, nem da coluna de fogo durante a noite. Um povo que tantas vezes trabalhou sob o sol escaldante, carregando pedra, construindo coisas, levando chicotada, agora tinha uma nuvem de sombra durante o dia, e talvez jogados em casas com pouca condição, agora tinha uma coluna de fogo que o pudesse esquentar, além de iluminar, além de guiar. Que maravilha! Mas não demoram as situações a mudarem. Talvez você também esteja ou já tenha passado por esses momentos, tudo bem. Agora está tudo bem. Agora as coisas estão perfeitas, não há mais problema, tudo já passou. O Senhor nos libertou de algo muito maravilhoso. Esse ano, nesse momento, está tudo bem, está tudo lindo. Mas talvez daqui a algumas semanas, alguns meses, algumas dificuldades vão começar a passar, algumas lutas vão começar a passar, e talvez o ano se torne já um pouco mais difícil. E Deus separa nesse texto 4 frases e uma constatação, que é o que eu quero destacar nesse momento, para quando nós cheguemos na frente dos nossos problemas. O que Deus fala? É interessante, no início do capítulo 14, disse o Senhor a Moisés. O Senhor estava guiando o seu povo desde o início. Ele colocava aquela coluna: sigam a nuvem, sigam a coluna de fogo, eu vou ser o GPS de vocês, pode confiar em mim. E talvez você também tenha dito em algum momento da sua vida: eu vou fazer do Senhor o guia da minha vida, eu vou seguir o que a palavra diz, eu vou orar, eu vou ser fiel. E às vezes parece que por ser fiel e decidir seguir ao Senhor, os problemas começam a vir. Diz o Senhor a Moisés, o verso 1, fala aos filhos de Israel que retrocedam, que voltem, acampe de fronte. Aí começam aquelas palavras, né? Pi-Raimot, entre Migol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles vos acamparei junto ao mar. É interessante que eles já haviam passado o caminho que iria lá para o Monte Sinai, lá para baixo. Já tinham praticamente entrado o deserto, costeando o mar Mediterrâneo, e de repente a nuvem para, o Senhor chama Moisés e diz: sabe de uma coisa, nós vamos voltar um pouco, não vai ser por aí. Só que justamente por fazerem isso, eu não sei se você já se fixou nesse texto, veja o que diz o verso 3, então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados, o deserto cerrou. E agora o faraó, por aquele ato que Deus o guiou, toma a decisão de ir atrás do povo. Que injustiça! Eu não sei se talvez alguma decisão que você estava... Eu estava indo tudo tão bem, de repente eu encontro na palavra de Deus, ou Ele me revela, ou eu vejo na Bíblia que isso é o que eu tenho que fazer, eu decido fazer e parece que todo mundo se levanta. E agora começou a dar problema. Se eu estivesse quieto no meu canto, se eu não tivesse feito nada disso, não teria problemas.
E a verdade é que muitas vezes a caminhada cristã e a caminhada da felicidade ao lado de Jesus sim envolverá alguns conflitos e problemas. Talvez alguns dos amigos que estão aqui estejam estudando a palavra de Deus. Esse momento maravilhoso, lindo, saiba que sim, certamente lutas e problemas nós teremos. E talvez muitas dessas lutas virão justamente porque você quer ser fiel ao Senhor. Talvez você já tenha passado isso. Um problema relacionado a algum dia de guarda. Você encontra na palavra de Deus que a orientação é separar o dia de sábado como um dia separado, um dia santo pelo próprio Senhor. E agora, ao falar com alguém, começa a se levantar os problemas. Alguma coisa que fazia, agora uma luta que antes era fácil, um vício, um hábito, e tudo começa a se levantar. E é interessante que continua o texto mais para baixo. No verso 5 diz: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó, dos seus oficiais, contra o povo, e disseram: o que é isso que nós fizemos? Permitimos que Israel vos deixasse de servir. E no verso 9, começa o momento tudo mal. Tudo estava bem, tudo estava bonito. Estávamos passando, o povo andando pelo mar, contando as bênçãos, sombra e água fresca. Mas agora começa, no verso 9, perseguir os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavalianos, os seus exércitos alcançaram acampados junto ao mar, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Moisés, será que não havia sepulcros no Egito, para que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo de sair do Egito? Moisés, era melhor ter ficado lá. Tudo aquilo que era bonito, que era maravilhoso, durou aqueles primeiros dias, e logo quando começa já a tremer ali o chão pelos cavalos de Faraó, os cavaleiros, nós também começamos a tremer juntos. E aqui eu gostaria de destacar as 4 frases que Deus separa para quando nós começarmos a tremer na frente dos nossos problemas. Para quando nós começarmos a duvidar: será que Deus realmente está me guiando? Ou por que? Aonde está Deus? Por que Ele está me guiando por esse caminho? Chega então no verso 13, Moisés respondeu ao povo: não temam, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O Senhor vos fará hoje, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor lutará por vocês, e vocês se calarão. Não temais. A primeira expressão que o Senhor diz para cada um de nós, quando nós enfrentarmos qualquer situação: não tenha medo. Dizem alguns estudiosos, talvez você possa buscar ali, hoje os estudos ficam muito mais fáceis, né? Se abre uma tela de computador, escreve-se uma frase e aparece quase todas as respostas. Mas que alguém certa vez mapeou 366 vezes, onde aparece a expressão, a ideia não temam na Bíblia. Você pode fazer um ano bíblico sobre o não tema, e se for bissexto não vai ter problema. Ainda vai estar lá mais um não tema, porque vai que dá problema justo no dia 29 de fevereiro. Tem mais um ali. Não temas é uma das expressões mais repetidas. Jesus disse muitas vezes, o Senhor diz muitas vezes. Porque sim, o medo é natural. É um dos primeiros, talvez o primeiro sentimento que nós encontramos na Bíblia depois do pecado. Quando vem o pecado, Adão e Eva tomam aquelas, talvez aí junto com a vergonha, provavelmente, se dão conta do que fizeram, se escondem. E quando Deus diz: mas Adão, o que aconteceu? Onde estás? Tive medo e me escondi. Talvez o medo ou a vergonha nos faça começar a dar passos para trás. Talvez você, algum dos amigos que aqui estão também,
deram já alguns passos, algumas situações que geraram esse medo, essa vergonha, e começam a pensar, mas será que esse caminho realmente vale a pena? E o Senhor hoje olha para cada um de nós e diz, não tenha medo. A segunda expressão que ele diz é, aquietai-vos. Fica tranquilo, fica calmo. Eu acho interessante, eu me lembro, quando eu vejo esse aquietai-vos e o não temas, eu me lembro de uma situação que aconteceu logo quando, isso daí fez 2 anos já, logo as primeiras vezes nós estávamos chegando com a minha esposa de São Paulo, na época servia na clínica Adventista Vida Natural, ali em São Roque, e estávamos chegando para trabalhar aqui na clínica Adventista de Curitiba, e num sábado eu estive na igreja do Portão. Uma grande amiga, uma médica que também congrega ali, e nós nos encontramos, conversamos, ela ia almoçar ali em casa, então nós viemos juntos, no carro estava minha esposa, as crianças, no carro atrás estava a doutora Daniela, essa amiga, nós estávamos indo junto e paramos num sinal, semáforo, provavelmente se diga aqui, eu ia dizer sinaleira, porque diz lá no Rio Grande do Sul, mas paramos, seja qual for como você chama, nós paramos ali, e exatamente na frente, uma jovem senhora passa o sinal que estava agora vermelho também para ela, e os carros que vinham a uma batida violenta, o carro dela vira, o outro gira e para, mas sem virar, e o dela vira com as rodas para cima, exatamente na frente. É interessante que quando acontecem situações assim, graças a Deus eu não estive muitas vezes envolvido em socorro direto assim, mas nós muitas vezes entramos em quase que um botão automático assim. Tudo entra em protocolos, tudo entra em passos. Qual é o primeiro passo? Veja a situação do trânsito, há risco de um segundo atropelamento, a cena está segura, desligue o carro, tem algum tipo de chama, desligue para que não aconteça algum incêndio, verifique as pessoas, e começa uma série de passos mentais que no socorro as coisas estão ali já, quase que medular. Eu ponho o carro para o lado, a minha esposa fica, nós saímos de algum risco que tinha para elas, eu tinha justamente ali alguns pares de luvas, e não que eu seja paranoico de ter algum acidente, mas é porque as luvas são muito boas para trocar pneu, caso vocês tenham alguma situação assim, é uma maravilha. Mas também serve, obviamente, são luvas de atenção médica. Passo para a doutora Daniela, que também já estava saindo comigo, e nós vamos ali. E eu me lembrei que caminhando, eu me lembrei da primeira frase, que é uma das que eu mais ouvia em emergência, que dizia, calma. Tudo pode estar caindo, as coisas vão cair, as pessoas vão gritar, outros vão estar chorando, mas tu tranquilo. Alguém tem que ficar calmo quando as coisas começam a dar problema. E a primeira coisa que o Senhor diz para cada um de nós, quando nós chegamos na frente de uma situação difícil, calma, não tenha medo. Só que esse aquietai-vos que vem logo depois, não é um aquietai-vos de omissão. Diz assim, fique calmo, fique quietinho, saia para o lado, não faça nada. Esse aquietai-vos, ele é um aquietai-vos de submissão ao Senhor. Nós ficamos tranquilos porque nós depositamos a nossa vida nas mãos de Deus. Mas não porque nós não vamos fazer nada na frente de um problema que acontece. Às vezes o aquietai-vos, as pessoas dizem, não, se eu ficar aqui no canto, ninguém vai me olhar. Se ninguém me olhar, não tem problema, as coisas passam por cima e a gente fica bem. Mas muitas vezes nós somos chamados a atuar em determinadas situações. Talvez você seja chamadas a atuar, talvez em alguma situação na própria igreja, um convite, não, mas se eu ficar quietinho, ninguém vai lembrar de mim. E o Senhor diz, não, fique calmo, confie em mim, mas tome uma posição ao meu lado. Não seja omisso, porque não tomar uma posição, já é tomar uma. Dizer não, eu não, já é uma tomada de decisão que vai nos trazer sim consequências. E quando Moisés chega e diz para o povo, o Senhor lutará por vocês, vocês
se calarão, verão. É bem interessante que esse povo saiu armado do Egito. Nós lemos o verso que eles estavam já prontos, arregimentados, estavam com todas as situações prontas, mas Deus diz: essa daqui não é para que vocês lutem. E o Senhor muitas vezes também nos chama a que nós sejamos prontos, mas uma coisa o povo tinha que fazer. E vem então a quarta frase: disse o Senhor a Moisés. É interessante que entre o verso 14 e o verso 15, Moisés deixa de conversar com o povo e vai orar ao Senhor. Porque no verso anterior ele estava falando com o povo: calma, fiquem tranquilos, o Senhor vai lutar. E no verso 15, Deus já diz para Moisés: por que tu clama a mim? Em algum momento desse verso existe uma saída ali de Moisés, que agora clama ao Senhor, diz: Senhor, o que nós vamos fazer? Agora o que eu faço? E o Senhor então diz no verso 15: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Primeiro, nós deixamos o medo nas mãos do Senhor. Segundo, nós sim tomamos uma atitude de fazer algo, mas tranquilos, quietos, expectantes, expectativos, porque no terceiro momento eu sei que o Senhor também vai agir, mas nós precisamos ser perseverantes. Talvez em algum momento nessas situações do ano, alguns problemas parece que não vão se resolver de um dia para o outro. Fique tranquilo, mas marche. Levanta-te e anda, diz o Senhor muitas vezes. Tome a decisão correta e atue. Não tenha medo de tomar as decisões corretas. Deixe com Deus as consequências. A palavra diz que eu tenho que marchar, vamos. E finalmente eu gostaria de destacar no verso 19, quando diz: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs para trás deles. E ia, diz o verso 20, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era oscuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite eles não puderam aproximar-se. Meu amigo, aonde está Deus? O Senhor está exatamente onde estão os nossos problemas. Amém? Aonde está Deus quando ali alguma coisa acontecia? Por que Deus agora sai da minha frente? Talvez Ele agora esteja indo para outro lado, para se colocar entre uma barreira, entre uma situação difícil, que para uns vai ser luta e escuridão. A mesma coluna, para uns tinha um significado, para outros tinha outro significado. E não esqueça que o Senhor também se move entre as diferentes situações. Uma das pessoas, talvez muitos dos irmãos já tenham visto, ouvido falar ou lido sobre um homem chamado George Miller, que diz a história que é um dos homens que mais recebeu respostas a orações. Histórias lindas, lindas. Em algum momento ele recebeu a incumbência, no coração dele, no seu estudo pessoal, ali com a sua esposa, ele perguntava: Senhor, como que eu posso te servir? De que maneira? E ele então recebe essa impressão de que deveria cuidar de crianças abandonadas, de órfãos, de ter um orfanato. Ele começa a ter e teve vários orfanatos. Mas ele decidiu que não ia ficar pedindo dinheiro, mas ia atuar e ia orar para que Deus assim o ajudasse. E conta uma das histórias de George Miller, que estava terminando a noite, ele tinha um orfanato grande, mas eles não tinham mais dinheiro. Não tinha mais o que fazer. Não tinha dinheiro para pão, não tinha dinheiro para leite, não tinha dinheiro para mais nada. E a esposa dele então diz assim: olha, amanhã não tem nada. Acabou, a situação acabou. Eles são
isso já não posso dizer mais do século passado, porque seria o anterior, né, do século de 1800, 1900, se eu não me engano, em torno de 1880, 1860, mas depois você pode buscar essa história, é muito linda, eu vou de forma muito resumida. Ele então disse para a esposa: não, vamos colocar as crianças para dormir, vamos arrumar tudo, eu vou orar e o Senhor vai então nos responder. Eles então foram colocar as crianças para dormir. Ele continuou orando muitas vezes, ali até um pouco a parte da noite, foi dormir, acordou mais cedo, em torno das 3 da manhã, e resolveu orar mais, pedindo: Senhor, nós estamos fazendo o seu trabalho, eu preciso que o Senhor mostre uma maneira que nós possamos ajudar essas crianças. E o tempo foi passando e passando, chegou o horário das crianças acordarem, a esposa dele chega e diz: e agora, o que vamos fazer? Ele diz assim: olha, a vida começa, o dia começa, arruma as crianças, vamos acordar, coloca a mesa, coloca ali o prato, coloca o copo, coloca o talher, coloca tudo. Ele diz: mas não tem nada. Ele disse: não. As crianças se arrumaram, eles sentaram. Ele disse: e o que nós vamos fazer? Ele disse: nós vamos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos dá. O Senhor até agora tem nos ajudado, tem nos suprido, e certamente Ele vai nos ajudar, talvez não nessa, mas o Senhor nos dá. E eles oraram agradecendo por aquilo que o Senhor deu, e não tinha nada. E quando disse o amém, a porta bate. Ele chega, abre a porta, tinha um senhor, e diz assim: olha, eu tenho aqui por acaso, vocês não estão precisando aí de um pouco de pão? Ele falou: por acaso não, mas por Deus sim. O que aconteceu? Ele disse: olha, tem um problema. Eu não sei porque eu acordei às 3 horas da manhã e não dormia mais. Eu acordo sempre às 4, coloco a primeira fornada às 4, depois tiro um pouco mais, encho a carroça, saio, vou vender em outra cidade, e a vida é assim. Mas eu acordei às 3 de um jeito que diz: faz outra fornada. Mas fazer por quê? Não vou vender nada. Faz outra fornada. E se não fizesse, parecia que eu ia morrer, ia ter um negócio assim. Então eu fiz. Vai que eu vou vender mais hoje. E aí saí, minha vida normal, estava passando aqui na frente, e começa essa impressão: para e entrega aqui essa fornada. Eu disse: não, esses aqui não tem dinheiro para nada, eu já conheço, né? Como é que vai ser? Vão comprar, não vão comprar? Está sempre naquela luta. Eu vou reto, diz, mas foi tão difícil a situação que eu tinha que voltar, senão eu não ia conseguir. Então eu pergunto: por acaso vocês precisam de pão? Eles entraram, serviram, agradeceram ao Senhor, e quando estavam comendo, de repente bateu a porta de novo. E aí abriu, e o Senhor pergunta para George Miller: por acaso vocês não precisam de leite? Ele diz: não, está brincando, né? Não, por acaso não. Essa história de acaso não é assim que funciona. Por Deus sim. O que aconteceu? Não, eu estava vindo para vender o leite, tem a minha produção ali, estava vindo justamente aqui. Eu acho que bati num buraco, quebrou ali o eixo, não vai dar tempo até arrumar, trocar tudo, isso daqui é perecível, vai estragar, não tem refrigeração, o dia vai subir, vai vir aquele calorão, não tem o que fazer com esse leite. Eu podia deixar com vocês, eu sei que vocês têm criança, vocês por acaso não estão precisando? Mas por acaso não, ninguém está precisando. E é bem interessante que justamente na hora que ele acorda para começar a orar, pedindo para que o Senhor fizesse algo, o Senhor estava ali atuando, já trabalhando em outros momentos. Podia o Senhor deixá-lo sem nada? Claro que sim. Não ia ter menos fé ou mais fé por isso, mas quis o Senhor, na sua graça, naquele momento, estender a mão e continuar sustentando seus filhos. Que cada um de nós, meus amigos, possamos confiar nesse Deus maravilhoso. Que perante alguma situação, algum problema, ou talvez uma situação que você esteja, ou você que esteja nos vendo, seja pela internet, em diferentes meios, esteja pensando nisso na mente: eu não posso mais continuar por esse caminho, por que eu não volto para o meu Egito da vida? Estava tudo tão mais fácil, o trabalho era mais fácil, os relacionamentos eram mais fáceis. Não tenha medo, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, que Ele lutará por nós, que Ele nos redime, que Ele nos levanta, que Ele nos guia em todos os momentos.
que Ele talvez em algum momento pareça que esteja nos levando por um caminho. Por que tem que ser o caminho mais longo? Por que tem que ser? Por que eu tenho que voltar se eu estava indo tão bem até agora? Mas se não fosse por esse caminho, a gente nunca sabe como seria o final de todas as coisas. E o Senhor nos convida a que estejamos sempre ao seu lado, confiando que aquele mesmo que no passado nos levantou e nos tirou daquele Egito de vida, é capaz de nos guiar até essa nova Canaã celestial quando o Senhor voltar. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus por isso. Podemos colocar em pé? Depois estaremos cantando o hino de despedida. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós encontramos mensagens de esperança para todos os dias da nossa vida. Mensagens que conhecem o nosso coração, que sabe que muitas vezes, embora nós já vimos grandes manifestações do Teu poder, da Tua misericórdia, sabemos que a Tua palavra é a verdade, mas às vezes o nosso coração pode tremer. Mas o Senhor é poderoso, capaz de nos dar tranquilidade, mas não de sermos omissos. O Senhor nos convida a marchar, confiados que o Senhor já está lá, no lugar onde os nossos problemas estão. Guia essa igreja, Pai. Guia cada um que aqui está, a quem esteja nos vendo em outros lugares, que todos nós possamos confiar que a jornada continua, mas sendo guiado pelo Senhor dos Exércitos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.